A equipe econômica do governo federal enfrenta resistência interna para cortar gastos e atingir o equilíbrio fiscal. Uma ala do Palácio do Planalto é contra a ideia de cortar verbas dos benefícios sociais e revisar o aumento da idade mínima de aposentadoria. Essas medidas vêm sendo estudadas pela equipe liderada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e também do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, com algumas delas já sendo implementadas neste ano. Integrantes do governo federal afirmam que a revolta da Fazenda e dos brasileiros não deve ser com quanto o país arrecada com impostos, e sim com o que é sonegado. Nessa quinta-feira, Simone Tebet chegou a ser criticada publicamente por conta das mudanças estudadas no benefício de prestação continuada, pago para quem tem a partir de 65 anos e pessoas com baixa renda. Vou começar essa com o Beraldo. Beraldo, corte de gastos vem sendo amplamente defendido por especialistas, analistas, parte do Congresso Nacional. Enfim, me parece um coro de grande parte do Brasil defendendo que o governo federal corte na própria carne e tente buscar de todas as formas o equilíbrio fiscal. Mesmo assim, mesmo diante dessa força-tarefa de muitos segmentos, integrantes do governo federal, ou pelo menos da cúpula da administração federal, entendem que não, talvez não seja algo muito importante. Eu acho que naquela linha, né, de que gasto é vida, é preciso investir em alguns setores, são estratégicos, são fundamentais. Agora, o problema é que a gente atingiu um patamar de endividamento fora do comum, né? Caniato, eu tenho uma sugestão a fazer ao governo para tentar resolver esse problema de caixa, e acho que eles estão certos em dizer que tem que ir atrás dos sonegadores, das empresas que não pagam imposto. A principal devedora do Brasil chama-se Petrobras. Só puxar aí no ranking, Rio de Janeiro, por exemplo, tem lá um ranking no site do Estado do Rio, você tem lá um ranking de quem é o maior devedor de impostos, e a Petrobras é a líder. Então, eu acho que o governo brasileiro deveria recorrer ao sistema judiciário e tentar uma decisão judicial que confisque dinheiro da Petrobras. Quem sabe assim, Caniato, a gente não veja essas contas sendo equilibradas. Mas essa dinâmica aí que já está tão na moda, decisão judicial, confisca o dinheiro, resolve o problema. Quem sabe, Caniato, quem sabe? Mota, corte de gastos tem gerado discussões na cúpula do governo federal. Tem uma parte que acredita que é preciso cortar gastos e atingir o que se chama de equilíbrio fiscal, mas tem uma outra turma que entende que não. Essa não deve ser a prioridade, é preciso investir e conceder benefícios, mesmo que isso acabe estourando o orçamento. Mota. Isso me lembra uma piada, né, de duas pessoas, de um sujeito falando sobre uma pesquisa que foi feita sobre a situação de um país, e aí o relatório foi o seguinte: olha, as opiniões se dividem em dois grupos. O primeiro grupo acha que a situação é tão ruim que todo mundo vai ter que comer lixo. E o segundo grupo acha que o lixo não vai dar para todo mundo. O que a gente tem aqui, Caniato, é uma coisa muito clara para mim. Existem duas abordagens que são moralmente corretas e financeiramente sustentáveis para você lidar com a pobreza. Então, você tem um pobre lá, pobres. O que é que você faz? Primeira coisa é caridade. Você ajuda a quem precisa sem esperar nada em troca. Você dá comida a quem está com fome, você agasalha quem está com frio. Essa é a primeira abordagem. A segunda abordagem, moralmente correta e financeiramente sustentável para se lidar com a pobreza, é promover o desenvolvimento econômico do país. Porque você cria oportunidades para as pessoas ganharem o seu próprio sustento e melhorarem de vida com o seu trabalho. O recebimento de uma ajuda permanente do Estado para quem tem condição de se sustentar, para quem tem plena capacidade de trabalho, é imoral e financeiramente inviável. Mas é o que está na mente dessas pessoas. É isso que elas querem. O número cada vez maior de pessoas dependentes do Estado. Tá? Por que isso é imoral? Porque quando você tem alguém que depende do Estado para sobreviver, seja lá qual for a desculpa,
é lógico que essa pessoa tem que ser subserviente ao Estado. Não tem dúvida disso. E mais, ela começa a imaginar que o Estado tem a obrigação de satisfazer todas as necessidades dela. Não só a comida, mas a gente acabou de falar aqui, as necessidades culturais. Por que o Estado não faz os shows que eu quero assistir? Por que o Estado não produz os filmes que eu quero? As necessidades culturais, intelectuais, morais, psicológicas e até amorosas. Tem gente que acha que o Estado tem que resolver a carência afetiva dela. A outra consequência dessa dependência do Estado, Canhato, pode ser vista em países como, por exemplo, o Reino Unido, onde esse estado de bem-estar social garante a sobrevivência de muita gente. As pessoas não precisam mais trabalhar, elas perdem o propósito na vida. Elas se entregam ao álcool, elas se entregam às drogas, elas se entregam à violência doméstica, porque o Estado retirou delas aquilo que dá significado à nossa vida, que é a missão de nos sustentar e sustentar a nossa família. Nada preenche esse vazio. E mais uma coisa, para encerrar o meu comentário, essa dependência do Estado é também financeiramente inviável, né? Esse estado de bem-estar social que esses políticos que estão aqui na tela comigo sempre defendem e querem aumentar cada vez mais, ele foi originalmente criado para você dar condições mínimas de sobrevivência a um pequeno grupo de pessoas que, por razões de saúde ou de idade, não têm condição de lutar pela sua sobrevivência. Mas hoje é um número gigantesco, é um número cada vez maior de pessoas que dependem do dinheiro do Estado e um número cada vez menor de trabalhadores e produtores que gera esse dinheiro. Essa é uma conta que não fecha. Você, Dávila, queria pedir sua reflexão agora. O Brasil ostenta um endividamento recorde por conta de um pensamento desse que, de certa maneira, contaminou o Brasil por muitos anos, né? Por essa razão que nós estamos nessa situação. E é sempre muito difícil a gente observar um movimento por parte de administrações federais no sentido de cortar gastos, diminuir a máquina. Aquela história de fazer a lição de casa, né? Ávila? É verdade, Canhato. Nós temos um Estado, nós temos um governo viciado em Estado, uma sociedade viciada em Estado, como bem mencionou o Mota, e essa sociedade viciada em Estado faz com que o Brasil tenha o maior endividamento em relação ao PIB de todos os países emergentes, que tenha a mais alta carga tributária. Nós somos o povo emergente que mais pagamos impostos no mundo. Nós temos a taxa de juros real mais alta do mundo. O que é esta combinação? É o esforço para financiar um Estado que gasta muito e gasta mal o dinheiro do setor produtivo. Então, qual é a medida que o governo tem que tomar? Cortar gasto público. Mas esse é um governo que, primeiro, não acredita na virtude do corte de gasto. Ele acredita apenas em mais Estado, em mais arrecadação, mas não em diminuir o tamanho da máquina. Segundo, que para cortar gasto público é preciso ser estadista de verdade, Canhato, porque, na verdade, vai acarretar impopularidade, rever programas, cortar benefícios, acabar com privilégios, é comprar briga política com determinados feudos que se apoderaram do Estado brasileiro. Por isso, todo o esforço desse governo para reduzir gasto não vai sair do papel, por uma razão muito simples. Porque o presidente da República e seus principais ministros não querem incorrer em impopularidade. Não tem como reduzir gasto do Estado e não incorrer na impopularidade. E como o governo zela pela popularidade e não acredita nas virtudes da redução do gasto, isso não vai acontecer. Vai acontecer o que eu chamo de cortes cosméticos. Mas nós não vamos reduzir o tamanho do Estado na proporção que nós precisamos para recuperar algo muito importante que o Mota falou: a capacidade do Brasil voltar a crescer de forma sustentável. O que resolveu a questão da pobreza, o que fez reduzir drasticamente a pobreza no mundo, foi crescimento econômico sustentável por muito tempo.
De 1985 até 2008, nós tiramos quase 2 bilhões de pessoas da pobreza, da miséria extrema. Por quê? Porque as economias cresceram de maneira sustentável. O Brasil está há 40 anos vivendo uma estagnação econômica com alguns sussurros de voo de galinha, pequenos crescimentos e volta a cair. E o Brasil continua, nesses últimos 40 anos, só aumentando o tamanho do gasto, sem ter nenhuma forma de mensurar se esse gasto é eficiente, se ele está beneficiando a população e se ele está dando o retorno social que o Brasil precisa, que é reduzir o número de miseráveis. Nada disso se faz no Brasil com esse aumento gigantesco do gasto público. Portanto, eu não acredito que esse governo tem vontade política e mais coragem política para reduzir o gasto público. Pois é, esse é um ponto interessante. Você, né, Beraldo, muitas vezes até em tom de ironia, o Beraldo fica nervoso muitas vezes, mas claro, muitos dos comentários têm um ingrediente de ironia e a gente gosta muito, inclusive, dessas colocações do Beraldo, mas você fala na necessidade de refundação do Brasil, sempre olhando mais para a possibilidade de uma nova Constituição, lembrando que a de 88 defende a universalização de uma porção de serviços, né? E vários especialistas entendem que a tal universalização é praticamente impossível nos dias de hoje, olhando o tamanho do Estado brasileiro. Agora, o que a gente viu ao longo dos anos, né, Beraldo, foram administrações e mais administrações que não primaram pelo cuidado com as contas públicas. Mas, ok, diante desse cenário, esse endividamento que a gente tem, o que é possível fazer? Muitos defendem a reforma administrativa. Muitos diziam que deveria ter sido feita antes da reforma tributária. Qual é o tamanho do Estado? A partir daí, você vai estabelecer qual é o IVA mais adequado. Mas, enfim, o que nós deveríamos fazer a partir de agora, Beraldo? Bom, Caniato, tem muito a ser feito, né? Quando eu falo em refundar o Brasil, é porque realmente é tanta coisa, é tanta frente que precisa ser cuidada, que a gente tem que começar de novo. O Brasil já não é mais passível de pequenas soluções pontuais, porque você acha que vai corrigir uma coisa ali, mas você já desorganiza a outra lá. Veja o que se falou da reforma tributária. Muitos aplaudiram, dizendo que, olha, depois de 30 anos sendo discutida no Congresso Nacional, finalmente aprovou-se a reforma tributária. E aí a população brasileira é brindada com a maior alíquota de IVA do mundo. E para que isso? Porque estamos financiando um Estado dinâmico, um Estado que investe, um processo de modernização do Brasil? Não, porque precisamos, como você falou, Caniato, financiar a atual estrutura incompetente que existe. E aí a gente tem que considerar duas coisas que eu acho importantes. Primeiro, a questão das políticas de auxílio. A política de auxílio não pode oferecer a quem recebe um estilo de vida. É a pessoa identificar um caminho para continuar recebendo esse dinheiro pelo maior tempo possível, enquanto vai arrumando subterfúgios para não voltar ao mercado oficial de trabalho. Porque se isso acontecer, terá que abrir mão do auxílio que vem de graça do governo. Auxílio é para estender uma mão, um apoio para propiciar a dignidade de alguém ou de uma família que passa por um momento de transição. Transição. A vasta maioria das pessoas que recebem auxílio governamental hoje são pessoas aptas ao trabalho. O Mota destacou isso aqui. Então, isso é um ponto fundamental. O objetivo, o propósito dos programas de auxílio social, Caniato. E aí há uma linha de pessoas que defende que aqueles que recebam auxílio não possam mais votar nas eleições. E muita gente se espanta, oh meu Deus, que absurdo e tal. Mas vamos lá, de que forma poderemos garantir que os programas de auxílio social não sejam mais utilizados de forma populista para governos que querem se reeleger? Temos que pensar numa solução.
porque do jeito que está, é um ataque à nossa produtividade como nação. E aí, esse ponto, Caniato, é um aspecto que, que eu queria destacar para a gente olhar, e tem um outro ponto que eu também acho muito importante, que é a falta de projeto do Brasil. Para onde estamos indo? Quais são as nossas prioridades? Cadê o mapa do que tem a se fazer no Brasil? Não existe projeto, Caniato. Este governo não apresentou à sociedade brasileira um projeto, prioridades, aonde queremos chegar. É constantemente um grande esforço para vender o almoço para comprar o jantar. Isso vai nos levar aonde? Vai nos levar ao poço do atraso, a essa sociedade que fica aí tentando sobreviver, dessas pessoas que vão convivendo com o seu problema de uma forma tão cotidiana que incorporam esse problema à natureza, à paisagem da sua vida. E aí continuam pegando trânsito, pagando caro, não conseguindo emprego, todas as dificuldades que o Brasil oferece, pagando muito imposto, frustrado porque não vê o país andando, e o tempo passa. A vida passa, a vida é finita. E só para concluir, Caniato, a gente precisa lembrar desse ponto de vista de falta de projeto, de priorização desses projetos. O Rodoanel de São Paulo, isso não tem nada a ver com o governo federal, tem a ver com o governo estadual, mas o Rodoanel de São Paulo está levando mais de 20 anos para ser concluído. Pensem o seguinte, nos últimos 20 anos, você tem centenas de milhares de pessoas que gastaram dias de suas vidas no trânsito porque uma obra de asfalto não foi concluída. Não é uma ponte para ligar São Paulo a Marte. É um asfalto para fazer uma rodovia. Mais de 20 anos. Tinha que ter gente na cadeia. Porque é inadmissível que o Estado brasileiro roube o bem mais precioso que as pessoas têm, que é o seu tempo, para estudarem, para estarem com as suas famílias, para desfrutarem do tempo como quiserem. Não, estão presas no trânsito porque não fazem uma obra. Aí realmente é difícil, né, Caniato? Pois é, Mota, os desafios do Brasil diante do endividamento que a gente observa, administrações que acabam não primando pelo cuidado nas contas públicas, aquilo que muitos cobram, e a gente acaba observando um Estado ineficiente, que não tem recursos para investir, como disse o Beraldo, não há um plano bem definido. Quais são as metas daquela administração, Mota? Nós nunca vamos resolver um problema se a gente esperar a ajuda das pessoas que criaram o problema. Esse é o resumo, né, de um longo comentário que eu poderia fazer aqui. O Brasil hoje se divide entre pessoas que pagam a conta, os impostos, e pessoas que se beneficiam desse dinheiro. É isso. Você, espectador que está me ouvindo, eu pergunto, quando foi a última vez que você fez uma viagem ao exterior bancada pelo Estado brasileiro? Quando foi a última vez que você deu uma volta num carro blindado do Estado brasileiro? Quando foi a última vez que você saiu nas ruas cercado por seguranças fortemente armados, pagos pelo Estado brasileiro? Quando foi a última vez que você almoçou ou jantou, de repente, tomando um bom vinho ou um whisky escocês single malt, pagos pelo Estado brasileiro? Quando foi, caro espectador, a última vez que você morou num palácio? Prestem atenção nas palavras, porque as palavras têm significado. Um palácio pago pelo Estado brasileiro, com mobília escolhida ao seu gosto, paga pelo Estado brasileiro. Pois é, eu só queria saber as respostas para essas perguntas. Você, Luiz Felipe Dávila, que é um analista da situação do país, um crítico de muitas coisas erradas que foram feitas ao longo das últimas 3 décadas, né, Dávila? E se nós olharmos para frente, o que é preciso ser feito para sair dessa situação? O que é preciso fazer, nós sabemos. Precisamos cortar despesa do Estado, precisamos criar indicadores e métricas para mensurar qual é o impacto e o resultado do investimento público e da qualidade do serviço público. Precisamos melhorar o ambiente de negócio
para atrair a confiança do investidor, do capital, para poder investir em projetos estruturantes do país. O Beraldo mencionou aqui alguns, eu só posso mencionar. O Brasil é um dos poucos países ainda que não tem saneamento para metade da população. É um investimento fundamental que nós precisamos fazer. Tem 100 milhões de brasileiros sem esgoto tratado. Temos 35 milhões de brasileiros sem água tratada. Nunca seremos um país desenvolvido com tamanha dívida social e ambiental, porque isso afeta o meio ambiente. Nós temos um enorme gargalo nas nossas ferrovias, estradas, portos, aeroportos, que estrangulam a competitividade brasileira. Nós temos os trabalhadores com a menor produtividade, inclusive na América Latina. Países como Chile, Argentina, Colômbia, têm maior produtividade para o trabalhador que o Brasil. Isso é resultado da péssima educação. É só olhar os exames internacionais como o PISA, que mostram claramente que o Brasil não fez absolutamente nada para melhorar a qualidade do ensino. E cada vez você tem uma mão de obra mais desqualificada para trabalhar no mundo do conhecimento. Então nós sabemos tudo o que tem que fazer. O problema é que precisa ter coragem política para se fazer isso. Precisa desintoxicar um Estado, como bem disse o Mota, que vive do dinheiro produtivo que é arrecadado por meio dos impostos. Precisa deixar de acreditar que o Estado é o indutor do crescimento. Precisa deixar de acreditar que é a intervenção estatal que vai fazer com que o Brasil se torne mais competitivo e mais produtivo. Então, as crenças estão erradas, as prioridades estão erradas e o gasto público reflete o erro crasso das prioridades nacionais. E eu não vejo, no curto prazo, até 26, nós sairmos desta cilada, porque é uma mistura de não querer perder popularidade com crença que esse nacional estatismo faz bem para o Brasil e para os brasileiros.